Boa tarde, Regis, e a todos que acompanham o Nazaré Notícias, e também boa tarde, William, que está no Jornal do Meio-Dia, todos que estão ligados com as nossas emissoras. Hoje é quarta-feira de cinzas e nós temos aqui Dom Neri e também Padre Adilson. Boa tarde, Dom Neri. Boa tarde, Cidete. Uma boa tarde a todos que estão em nossa companhia nesse momento bonito, quando nos reunimos ao redor da mesma mesa para repartir o pão da amizade, o pão da esperança, o pão da conversa familiar. Ok, nós também cumprimentamos ao Padre Adilson. Boa tarde, Padre Adilson. Boa tarde a todos que estão aí na sintonia. Bom, nós iniciarmos esse tempo todo especial, o tempo da Quaresma e a campanha da Fraternidade, foi esse momento de reflexão. Ok, e o tema da campanha da Fraternidade deste ano é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema, quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça, qual riacho que não seca. Dom Neri, objetivo principal desta campanha? Nós temos um histórico da campanha da Fraternidade e que tem objetivos muito claros, sempre, toda vez que a Igreja decide a respeito de um tema. Neste ano, por exemplo, nós olhamos para a realidade do saneamento básico. Então, a Igreja, ela olha para uma problemática que chama a atenção de todos, que afeta a todos, e, ao mesmo tempo, ela quer atingir a consciência da pessoa humana no que diz respeito à responsabilidade diante de um tema como é, neste ano, a casa comum, que é a responsabilidade de todos. Neste ano, Dom Neri, também nós estamos aí com a campanha da Fraternidade Ecumênica, que já está no seu 4º ano de realização. Qual a diferença da campanha da Fraternidade Ecumênica com as demais já realizadas? O que nós temos no contexto da nossa sociedade, depois do Concílio Vaticano II, temos estabelecido um diálogo interreligioso e um diálogo ecumênico, ou seja, as igrejas cristãs se unem para olhar a realidade como um todo e assumir alguma problemática que diz respeito a todos. Então, a campanha da Fraternidade Ecumênica não é só uma iniciativa da Igreja Católica, mas são várias igrejas cristãs que se unem diante do mesmo assunto. Há uns anos atrás, nós tivemos uma campanha sobre a Amazônia, por exemplo. É um assunto que diz respeito a toda a Igreja Católica, mas todas as igrejas evangélicas cristãs também são chamadas a olhar com muito carinho, sob o olhar de Deus, sob o olhar da fé, o que diz realmente o chamado de Deus que perpassa por detrás dessa problemática e o que é que podemos fazer melhor, com mais unidade, com mais comunhão entre todos. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com o Padre Adilson. Padre Adilson, qual é a relação da campanha da fraternidade ou então qual que é o sentido da campanha da fraternidade estar inserida dentro do tempo da Quaresma, que também começa hoje? É tempo de reflexão, um grande retiro para a igreja, tempo de penitência, tempo de reconciliação. Evidentemente, a campanha da fraternidade é sempre um convite a que nós nos reconciliemos com o outro e nos reconciliemos também com o mundo que está à nossa volta. Naquilo que diz a campanha desse ano, com a nossa casa. Cuidar bem da nossa casa e, evidentemente, nós temos muito o que nos reconciliarmos com a casa, com o mundo, com as pessoas, no sentido de superarmos problemáticas, superarmos dificuldades, problemas, e como nos lembrava Dom Neri, isso não é um problema só dos católicos, no meio ambiente, o saneamento, enfim. Voltando a falar com Dom Neri, Dom Neri, conforme a divulgação do Instituto Trata Brasil, o Brasil é um dos países com o índice mais alto de pessoas que não possuem banheiro, ou seja, quase 7,2 milhões de pessoas ou de habitantes não possuem banheiros, no caso, em casa. Cerca de 35 milhões, Dom Neri, de pessoas não contam com água tratada e 100 milhões de pessoas estão excluídas do serviço de coleta de esgotos. Como a igreja tem visto esse número? Na verdade, o Brasil se pinta de outra maneira. Normalmente nós somos iludidos por um Brasil perfeito, um Brasil completo, um Brasil de pleno bem-estar de toda a sociedade. É uma enganação. Todos nós sabemos
que esses números existem e eles estão presentes. É verdade que somos uma sociedade em construção, mas não podemos jamais passar por cima daquilo que é verdadeiro, daquilo que toca, daquilo que fere a dignidade da pessoa humana. Se muito foi feito nos últimos anos, mas ainda percebemos que o caminho é longo, tem muita gente desamparada ainda. E é isso que a igreja quer ajudar a pensar e a rezar neste tempo de campanha da fraternidade, nesse tempo de quaresma. Mas mais do que isso, eu não queria olhar só para o Brasil e só para o Mato Grosso, mas é hora de olhar para a nossa casa, a cidade de Juína. Como vai o nosso saneamento básico, como é tratado o nosso lixo e a água potável, todo mundo tem acesso, a limpeza urbana. Não é só responsabilidade do poder público, sabemos disso, mas sabemos que cabe uma grande responsabilidade ao poder público. Não é só a eles que se deve dar a responsabilidade, mas eles têm uma parcela importante e nós também temos que nos unir para a mesma causa. A coisa pública, a res pública, é a casa comum, que deve ser amada, deve ser cuidada, deve ser respeitada por todos. Ok, e ainda, Dona Eri, nós estamos vivendo momentos bastante difíceis em nossa região, no Brasil, sobre esta grande epidemia da dengue. De que forma o combate do mosquito Aedes aegypti está inserido nesta campanha, Dona Eri? O que a igreja vem fazendo no Brasil como um todo é chamar a atenção para a responsabilidade que temos, o cuidado de como lidar com a água. Eu não sei, me parecia que era um problema controlado, mas ele volta com tanta força e matando muita gente. Então isso nos assusta. Deve ter algo de errado, um certo descontrole, um descuido de nossa parte como sociedade civil, mas deverá ter alguma coisa a mais que está além do nosso controle e está vindo com tanta força e matando muitas pessoas. Isso é grave. Agora, nós também como igreja fazemos a nossa parte, será? Mas podemos fazer alguma coisa, tomar consciência de como lidar com a limpeza dentro de casa. É um problema de saúde pública, é um problema que diz respeito à campanha da fraternidade. Então, como lidamos com a limpeza urbana e a limpeza de casa? O que fazemos com o nosso lixo? E a água parada que acaba sempre tomando conta de nossos quintais, e ali vemos as larvas e o mosquito se reproduzindo. Mas me parece que ainda não é suficiente, não responde, não atinge a causa desta realidade. Eu creio que o meio ambiente está dando-nos uma certa, não quero dizer praga, porque a praga é coisa do Egito, mas pegaram na verdade a origem, o nome deste mosquito, que era considerado uma praga na época. Mas eu diria que a praga de hoje, ela se deve ao descuido com o tratamento que se dá à ecologia, à casa comum como um todo. Então eu acho assim um absurdo quando se vê que botamos maquininhas nas costas e vamos para os rios para... O mosquito vai voltar se nós não tomarmos as decisões em prol de um cuidado maior. O mosquito é fruto de um desequilíbrio ambiental provocado por nós mesmos. E, se quisesse dizer mais, até quando nós vamos ter uma água razoavelmente boa e limpa do nosso rio Juruena? Os venenos já estão chegando lá. Já estão chegando lá. Os vossos netos não vão mais tomar banho em rio limpo como hoje. Estamos avisando. Padre Adilson, quais atitudes os cristãos podem assumir nesta campanha da fraternidade? Eu acredito que a campanha da fraternidade, com toda a temática que está nos apresentando, ela vai desafiar e provocar muitas atitudes que devem ser buscadas dentro da própria sociedade. A campanha ela quer só provocar, e nós que devemos nos dar conta das atitudes necessárias em vista desta reflexão que nos é proposta.
olhemos, como dizia o bispo, para a nossa realidade, né? Olhar para a nossa casa. O cuidado começa pela nossa casa, na consciência de que não existe o lado de fora da casa. Isso é uma reflexão interessante com esta campanha. Quando ando nas comunidades, de vez em quando enxergo à beira da estrada, indo para a Terra Roxa, sofás e máquinas jogadas à beira do caminho, como se as pessoas pensando como se lá fosse fora, né? Não existe o fora no mundo. Você está jogando dentro da sua própria casa. A questão do cuidado com o mosquito da dengue, que é um problema sério que nós temos atualmente, começa pelo cuidado dentro do nosso quintal. São atitudes que passam pela conscientização, a consciência do cuidado. Então, é importante que nós trabalhemos isso e, evidentemente, vamos aí em nossas celebrações durante esta quaresma despertando muitas coisas, atitudes que podem transformar a nossa realidade. Lembrava, enquanto se falava, a questão do tratamento de esgoto. O texto base ele toca nesse ponto das fossas, as fossas que se utilizam. Olhamos para a nossa realidade juína, de que forma isso está atingindo também a água que nós bebemos e as consequências na saúde. Então é importante que nós possamos ir pensando, participando dos grupos de reflexão, fazendo essa reflexão em nossas famílias e comunidades, para que juntos nós possamos apontar pistas e caminhos que nos levem a transformar esta problemática. Interessante que no próprio texto base também ele nos provoca a questão de como estamos economizando a água potável, que já tem pessoas que não têm acesso. Então, a campanha da fraternidade, esse tempo importante também, que é um novo tempo litúrgico, que é a quaresma, ela trata sobre a fé e os cuidados à vida. É isso, padre? Exato. A fé e a vida estão em conexão, né? Você fala da própria água, lembrava de alguns dados estatísticos também. É pouquíssima água tratada que as pessoas têm à disposição. Exatamente. E dessa água que ainda é tratada, se não me engano, 35% é desperdiçada, né, por vários fatores. E certamente lá na nossa casa nós desperdiçamos muita água. Então, são recursos, é despesa, e ao mesmo tempo estamos perdendo algo que tem um grande valor, né, é precioso. Certo. Para a gente encerrar também esse momento, Dona Iria, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre também a importância de estarmos neste tempo quaresmal também tendo atitudes de buscar a caridade, de cuidar também, conforme a própria campanha da fraternidade está nos convidando, né, cuidar da vida, mas como viver dentro deste tempo de quaresma, a questão da caridade, do jejum, ligado à campanha da fraternidade. Antes disso, eu queria lembrar que uma atividade prática que deve acontecer para dizer que podemos avançar e evoluir na direção da modernidade, da responsabilidade e do cuidado com o destino final de nosso lixo. Em muitas cidades do Brasil, nós temos caixas em que apresenta uma educação normal, natural de todo cidadão, reciclando vidros, plástico, papel, enfim, mas temos que ter essas caixas disponíveis. E a Associação dos Catadores e Recicladores de Lixo deve encaminhar a solicitação ao Poder Público Municipal este projeto. E é preciso tomá-lo a sério. Assim nós teremos uma sociedade mais consciente, porque na hora em que ela enxerga, em que lá fora na rua tem as caixas que indicam a reciclagem e também a parte seletiva, naturalmente vamos aderindo ao projeto. Mas é preciso investir. Uma parte, como disse antes, cabe ao poder público e outra parte à nossa parte. Então, cada um faz o seu dever de casa, teremos um futuro decente. Quanto ao que pede o texto bíblico, a prática da esmola, do jejum e da oração, nós temos a graça e a oportunidade de oferecer ao mundo, a Deus, à natureza, ao próximo e a nós mesmos decisões importantes que vão erradicar muitos probleminhas. À base da renúncia, do sacrifício, podemos ajudar, por exemplo, a esmola pode ser uma renúncia de alguma coisa pessoal para ajudar a quem precisa. O jejum, se eu como menos, eu posso oferecer, como fazem as crianças lá da Itália.
deixam de comer o lanchinho das 10 para dar esse dinheirinho a uma criança do Brasil, do oratório, para comprar um caderno, para estudar. Né? Então são atitudes simples. E eu diria, este tempo não é tempo de novela, nunca é tempo de novela, mas muito menos agora. Seria um tempo em que nós teríamos que fazer alguma coisa diferente, tem que mudar alguma coisa em nossa vida, tem que despertar a nossa consciência. Eu diria, é hora de deixar que a ficha caia e entremos na realidade, porque a campanha da fraternidade deste ano é uma das campanhas mais objetivas, mais concretas, a que mais diz respeito ao cotidiano de nossa vida. Ok, Padre Adilson, hoje à noite teremos uma grande celebração em nossa catedral. Às 20 horas, hoje no horário um pouquinho mais tarde, para facilitarmos a participação de todos que vêm dos seus trabalhos também. Então, esta abertura solene da campanha da fraternidade, teremos um momento de dinâmica também com a juventude que preparou, trazendo esta temática da campanha, e o início da quaresma. E eu até gostaria, se me permite, trazer o hino da campanha desse ano. Ele é simples, mas muito profundo. Três citações desse hino da campanha. Diz assim: criei sementes de remédio e flores, semeias lixo pelas tuas praças. Te dei um mundo de beleza e cores, tu me devolves esgoto e fumaça. O saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração. Isso é a proposta da quaresma, sanear o próprio coração. E assim, vem cuidar da nossa casa. Então, todos convidados também para a celebração hoje à noite, às 20 horas, na Catedral. Ok, e assim nós encerramos este momento tão importante, a abertura, né, da campanha da fraternidade, Tempo Quaresmal. Nós agradecemos imensamente a sua participação, Padre Adilson. Obrigada, Dona Neri. O senhor quer deixar a sua mensagem final? Obrigado, Sidete. Obrigado, Padre Adilson. E obrigado a todos vocês que estão em nossa companhia, e queremos fazer com que esta oportunidade de olhar para a nossa casa comum seja uma ocasião de dizer: queremos viver melhor, com mais saúde, com mais respeito, com mais cuidado, com menos consumismo, com uma vida mais sóbria, sem desperdício, sem devolver para a natureza venenos, lixos e miséria. Que Deus nos ajude com este tema a construirmos esta casa comum que Ele nos deu. Ok, obrigada, Dona Neri. De volta com William no Jornal do Meio-Dia e com você, Regis, no Nazaré Notícias.